Eu quero falar com vocês hoje sobre a volta de Jesus. Eu quero falar alguns aspectos a respeito da volta de Jesus e sobre como nós temos aguardado essa volta de Jesus. Na verdade, eu coloquei como tema a volta de Jesus. Será que nós temos aguardado em vigilância? Você tem aguardado a volta de Jesus de forma vigilante? E aí esse texto aqui de Mateus capítulo 25, verso 13, diz assim, ó: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Eu vou ler alguns textos bíblicos e para ficar mais fácil, eu acho melhor você prestar atenção na leitura do que você ficar talvez procurando. O nosso tempo não é tão longo e eu quero ganhar tempo para nós estudarmos algumas coisas aqui. Entendermos alguns aspectos da volta de Jesus e também vermos alguns alertas que a Bíblia nos dá a respeito da volta de Jesus. E eu vou ler alguns textos e vocês prestem atenção e nós vamos seguindo. Mateus capítulo 24, versículo 42, diz assim também, ó: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus capítulo 24, do 32 ao 33, diz assim, ó: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Nós vemos alguns alertas na Bíblia com relação à volta de Jesus e sempre a Bíblia fala que nós temos que estar vigilantes. Essa palavra ela é muito usada no que diz respeito ao retorno de Cristo. Estejam atentos, estejam vigilantes, porque ele pode voltar a qualquer hora. A qualquer momento Jesus pode voltar e a palavra nos diz que ele está às portas. Quando nós pegamos a Bíblia, no Novo Testamento, os cristãos da igreja primitiva já aguardavam a volta de Jesus de forma vigilante. Nós hoje deveríamos aguardá-la de forma muito mais vigilante, porque já se passaram muitos anos e nós sabemos que a cada dia que passa, Jesus está mais próximo de voltar. Alguns aspectos. O primeiro que eu quero falar com vocês. Eu não pretendo aqui, ao falar da volta de Jesus, entrar em pontos polêmicos, como, por exemplo, pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo. Não, nada disso. Eu não pretendo... Eu quero falar de forma simples e objetiva alguns aspectos da volta de Jesus. Eu pretendo... tanto eu quanto vocês, que vocês entendam algumas coisas a respeito da volta de Jesus e saiam daqui com temor no coração com relação à volta de Jesus. Crendo que ele realmente vai voltar. Sem se preocuparem com muitas questões teológicas. Gente, a teologia é importantíssima e eu sou totalmente contra alguém que possa chegar e dizer assim, não, você não precisa de teologia. Precisa. Teologia é estudar a Deus. É impossível você dizer para alguém, Jesus te ama. A palavra Jesus te ama está carregada de teologia. Como assim eu não preciso de teologia? Eu preciso, mas eu acho que a teologia ela tem que ser estudada, tem que ser entendida dos pontos complexos e tirado desses pontos complexos, passado para a igreja da forma mais simples possível, para que a igreja entenda e tenha temor no seu coração com relação ao que a Bíblia tem a nos passar. E é exatamente isso que eu gostaria de fazer. Outro aspecto, nós somos a noiva de Cristo. A noiva, ela tem que esperar o seu noivo, ela precisa estar atenta e nós precisamos estar ansiosos. Em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12, tem algumas versões que falam que nós temos que apressar e aguardar ansiosamente a volta de Jesus. Será que nós temos aguardado de forma ansiosa a volta de Jesus? Quando você para e analisa a sua vida, você fala assim, eu aguardo, eu tenho um desejo no meu coração ardente, ansiosamente eu aguardo a volta de Jesus. Ou será que no seu coração você fica assim, podia retardar um pouquinho mais? Deixa eu te dizer. Essa palavra aqui, quando diz aguardem ansiosamente, está no imperativo. Não é um pedido para você, é uma ordem. Você tem que aguardar de forma ansiosa. Desejar de forma ardente. Se você não faz isso, você está pecando, pois você está descumprindo a palavra de Deus. Outra coisa. A história da humanidade, ela tem dois ápices. 2 pontos altos na história da humanidade apenas. Nossa, mas assim, como assim? Só 2 pontos? Só tem 2 pontos altos na história da humanidade. O primeiro é o nascimento de Jesus e o segundo é a sua volta. O nascimento já aconteceu. Gente, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia só nos fala disso. A primeira profecia bíblica nos fala do nascimento de Jesus. Adão e Eva pecam, então o próprio Deus traz uma profecia, falando o quê? Que o homem que pisaria a cabeça da serpente, o próprio Deus profetizando que viria Jesus para poder destruir Satanás. E foi o que aconteceu na cruz. Jesus derrotou Satanás, derrotou a morte lá na cruz. A Bíblia inteira nos fala isso. O tema central, o ápice que da mulher nasceria, é o nascimento de Jesus, o ápice da história da humanidade é a volta de Jesus. Tem 2 pontos culminantes na história da humanidade apenas. O nascimento de Jesus foi tão importante que até aqueles que não creem em Jesus têm que se submeter a ela, porque Jesus dividiu a história entre antes dele e depois dele. Até o ateu tem que... Quando você pergunta para um ateu, fala assim, que ano é hoje? Ele vai falar assim, nós estamos em 2018. Ele está se submetendo à grandeza de Cristo ao falar isso, porque ele sabe
que a história foi dividida no nascimento de Cristo. O ápice da história da humanidade está nisso. Muitos participaram daquele momento. Nós talvez tenhamos a oportunidade de participar do segundo, que é a volta de Jesus. E nós temos aguardado isso com ansiedade. Como que está o seu coração? Você aguarda a volta de Jesus? Você pensa todos os dias na volta de Jesus? É tudo de mais importante que pode acontecer. A sua vida cristã, Jesus morreu para que, quando você o reconhecesse como Senhor e Salvador, você fosse levado com Ele. E você pensa nisso todos os dias? Esse é o maior desejo do seu coração? Outra coisa, a mensagem do Evangelho é falar do nascimento e da volta de Jesus. Se eu tenho 2 ápices na história da humanidade, falar do Evangelho é o quê? Contar a boa nova de que nasceu um Salvador que me livra do pecado, que pagou os pecados por mim. Mas não acaba aí a história. A história continua. E nós sabemos que eu tenho que falar para essas pessoas que não é simplesmente isso. Esse mesmo Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu e ele vai voltar para nos buscar. O que é pregar o Evangelho? Nós temos pregado o Evangelho assim para as pessoas? Nós temos falado para as pessoas que um dia Jesus vai voltar e você fala isso com convicção no seu coração? Crendo realmente que ele vai voltar? Como você tem pregado o Evangelho para as pessoas? Será que você ainda tem coragem de falar que Jesus vai voltar? Ou será que também para você caiu em descrédito? Por que nós temos falado tão pouco da volta de Jesus? Por que nós temos falado tão pouco da volta de Jesus? Nas nossas conversas, em casa, uns com os outros, os cônjuges, os pais para os filhos. Por quê? Nós deveríamos pensar, estudar, desejar e falar mais sobre a volta de Jesus. Uma noiva, a Bíblia fala, eu falei no início que a Bíblia fala que nós somos a noiva de Cristo. Você é noiva de Cristo. As mulheres aqui que já foram noivas, estão casadas, e talvez aqui no nosso meio nós temos algumas noivas, é característico de toda noiva, um desejo. Ela só sabe falar de casamento. Gente, quando eu estava noivo, misericórdia, eu acho que todos os homens aí passaram por isso. Quem aqui falou assim, não aguento mais ouvir falar de casamento? Quem aqui que ficou noivo e aconteceu isso? Foi só comigo? Quando eu fiquei noivo, a Mirella e a mãe dela só sabia falar desse casamento. Eu chegava na casa dela, era só casamento, era só coisa de casamento. O que nós observamos? Quando uma mulher está noiva, o que você observa é que ela só fala disso. As noivas, só fala disso, é do vestido, é da festa, ela só fala disso. Por quê? Tem alguma noiva aqui? Quem está noivo aqui? Levanta a mão. Ninguém. Misericórdia, velho. Esse povo tem que ficar noivo aí, casar. Quando a mulher, principalmente, está noiva, quando a mulher está noiva, ela só fala disso, ela só pensa no seu casamento, ela deseja ansiosamente esse dia. É um dos dias mais importantes da vida dela. Só que tem um aspecto interessante. Se você vê uma noiva e ela não toca no assunto do noivado, ela não fala, ela não deseja ansiosamente, você pode ter certeza que essa noiva não ama o seu noivo. Se nós somos uma noiva de Cristo, e nós não temos aguardado a volta de Jesus, desejado, falado, estudado, ansiado de todo o coração, existe um sério problema e talvez nós não estejamos amando o nosso noivo como nós deveríamos. Talvez você não esteja amando ele como você deveria. Jesus vai voltar e essa é a maior certeza da sua vida. Essa é a maior certeza da minha vida, é a maior certeza da vida do ser humano, é essa, Jesus vai voltar. Se existe um pingo de dúvida no seu coração, não tenha, porque ele vai voltar. Ele mesmo disse isso. Existem mais de 2.500 textos na Bíblia falando do nascimento e da volta de Jesus. Mais de 2.500. Gênesis fala, Êxodo fala, Levítico fala, Números fala, Deuteronômio fala, Salmos 96, 11, 13, Isaías 26, 19, Isaías 45, Amós 5, 20, Sofonias 1, 15, 16, Joel 2, 13, 13, Judas 1, verso 14 e 15, Mateus, Marcos, Lucas, João. A Bíblia inteira fala do nascimento e da volta de Jesus inteira. E eu quero ler um texto aqui, João 14, verso 1 ao 3, o próprio Jesus falando que ele voltaria. Preste atenção. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, o próprio Jesus falando. E vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, para que onde eu estiver, estejais vós também. O próprio Jesus falando, eu vou voltar, eu estou empenhando a minha palavra, eu estou dando a minha palavra, eu vou voltar. Como se não bastasse a palavra de Cristo, que já é mais do que suficiente, a Bíblia fala para nós, em João capítulo 8, versículo 17, assim, está igualmente escrito na vossa lei, que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Dentro da lei judaica, só era aceitado e válido o testemunho de duas pessoas. Concordam com isso? A Bíblia, você lê na lei judaica é assim,
E aqui no Novo Testamento nos traz essa confirmação. Como se não bastasse a palavra de Jesus, olha esse texto aqui de Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, diz assim, ó, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim para o céu, do céu para visitar-vos. Como se não bastasse o testemunho do próprio Cristo, Deus mandou 2 anjos para testemunharem de que ele realmente voltaria. Porque você já tinha pensado, por que na hora que Jesus estava sendo assunto ao céu, Deus mandou 2 anjos para falar para aquelas pessoas que ele voltaria? Deus estava cumprindo a lei. Ele estava cumprindo a sua própria lei, falando assim, ó, ele falou que vai voltar e já é mais do que suficiente para vocês crerem. Mas a lei diz que precisa 2 testemunhas, está aí, 2 anjos, minhas testemunhas falando que ele vai voltar. Você tem dúvida disso? Eu não tenho a menor dúvida de que ele vai voltar. Quando a Bíblia fala de volta de Jesus, a palavra grega que ele usa lá, que está lá na Bíblia, é parousia. Você sabe o que significa a palavra parousia? Significa visita de um rei. Todas as vezes no original que nós vemos volta de Jesus, está escrito visita de um rei. Esse rei vai nos visitar, ele vai vir nos buscar. Não duvide disso, igreja. Ele não está demorando, ele está apenas sendo misericordioso, mas não se engane, quando menos nós esperarmos, ele voltará. Aqui no texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 3, eu não vou ler todo o texto, ele fala assim, que muitos surgirão falando assim, ó, no verso 4, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E aí no verso 10 ele diz assim, mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Deixa eu te dizer uma coisa, não deixe a sua mente te enganar, ao ponto de você se acomodar e achar que Jesus não vai voltar na nossa geração, ele pode voltar a qualquer momento. Não se acomode, não deixe a sua mente te enganar como se, olha o que é o pensamento que mais surge. Nós já estamos no ano 2018, desde que Jesus morreu já se passaram 2018 anos, muitas gerações já vieram. Se Jesus não voltou em nenhuma, não é possível que ele vai voltar na minha. Vou viver a minha vida de qualquer jeito, mas tá bom. Quem te falou isso? Você não sabe se é a sua geração. E se ele voltar agora, na sua geração, você está preparado? Você está vigilante, aguardando o vigilante? As profecias, elas são placas. Elas são placas que nos anunciam e que nos mostram que Jesus está voltando, que ele está próximo. Eu estou numa estrada, eu vejo uma placa me dizendo, buraco na pista. Eu tenho 2 opções, eu ignoro essa placa e continuo em alta velocidade, ou eu dou atenção para o que a placa me diz, diminuo a velocidade e eu vou passar por esse buraco sem sofrer nenhum dano. No entanto, se eu ignorar, meu pneu pode estourar, eu posso capotar um carro, eu posso morrer, eu vou sofrer consequências disso. As profecias são placas, gente. Existem uma infinidade de profecias na Bíblia que apontam para a volta de Jesus, profecias que estão se cumprindo, profecias que já se cumpriram e que nos mostram que ele está próximo, ele está perto de voltar. Eu posso ignorar essas placas e aí eu vou arcar com as consequências, ou eu posso estar atento a essas placas e tomar atitudes que sejam coerentes com aquilo que a palavra de Deus me ensina. Deus nos avisa, ele nos deixou sinais para nós sabermos se o tempo estaria próximo do fim ou não. Jesus disse que viria como um ladrão, mas olha aqui que interessante. Nós falamos muito sobre isso. Jesus disse que viria como um ladrão, e nós pensamos assim, não tem como saber mesmo. É impossível saber. Mas deixa eu te mostrar alguns textos bíblicos aqui, que nos mostram que eu não sei o dia e nem a hora. Jesus é muito enfático. Depois na sua casa, se você puder, leia Mateus 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. São textos sinóticos que falam sobre a volta de Jesus. Os 3 textos são os sermões ou o sermão escatológico de Jesus. Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas está falando a mesma coisa, mas leia esses 3 textos para você ver. Preste bem atenção nesses 3 textos. Jesus é enfático ao dizer que nós não vamos saber o dia nem a hora, mas tem como nós sabermos se está muito próximo da sua volta. E eu te garanto, se nós analisarmos a palavra de Deus e estivermos olhando o que está acontecendo ao nosso redor, nós vamos chegar à conclusão de que ele sim está às portas. Isso se ele já não atravessou essas portas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 4 e 5 diz assim, ó, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando que os das trevas, os que da noite, eles vão ser pegos de surpresa, mas nós que somos da luz, nós não podemos ser pegos de surpresa. E o dia da volta de Jesus não pode nos pregar como se fosse um ladrão. Peraí, a Bíblia fala que Jesus vai voltar como um ladrão.
E aí o apóstolo Paulo fala que nós que somos da luz, nós não vamos ser pegos de surpresa. Por que ele fala isso? Ele fala, porque todos vós sois da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Apocalipse capítulo 3, versículo 3 diz assim, ó, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O que ele está falando? Existe uma condição. Se não vigiares, eu virei como um ladrão. E vou te surpreender. Se estiveres vigiando, você não vai ser pego. Eu não vou vir como um ladrão. Gente, Deus não faz nada sem antes nos avisar. Amós, capítulo 3, versículo 7, o nosso Deus, tudo que Ele coloca na palavra dEle, Ele está dando a palavra dEle como garantia. E Deus não volta atrás, Ele não é homem para que minta. Ele fala em Amós, capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Tudo está revelado e descortinado diante dos nossos olhos, nas Escrituras. Nós somos indesculpáveis diante do Senhor Jesus. Está aqui. Se nós não estamos percebendo, é porque nós estamos desatentos, despreocupados. Não estamos vivendo em vigilância, aguardando ansiosamente a volta de Jesus, como a Bíblia nos diz. Quem estiver aguardando vigilante não será pego de surpresa. Jesus, olha aqui, Jesus faz a comparação do ladrão. E quando nós lemos esse texto no original aqui, você vai estudar ele profundamente, você vê que a ideia que Jesus está passando ali é a seguinte. Ele está falando assim, ó, eu vou vir como um ladrão e vocês precisam vigiar. O que é a ideia? É de alguém que monta guarda na porta da sua casa e fica 24 horas de guarda na porta da casa, vendo se o ladrão vai vir e entrar na casa dele. O que vai acontecer se você monta guarda na porta da sua casa 24 horas esperando a vinda de um ladrão? Cara, quando ele virar a esquina, você vai ver, não vai? Está vindo o ladrão. Você vai ter como reagir, você vai ter como tomar atitudes para que você não seja pego de surpresa. Você tem guardado, você tem montado guarda 24 horas, aguardando a vinda de Jesus? Você tem visto Jesus virar a esquina e vindo no rumo da sua casa? Ou será que você vai ser pego de surpresa com Jesus já dentro da sua casa? E aí já não vai dar mais tempo de dizer, mas Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome eu fiz isso. Jesus está falando de crente, ele está falando de incrédulo não. Eram pessoas que profetizavam, pessoas que oravam, pessoas que fizeram curas, e ele fala assim, afasta-te de mim, pois eu não te conheço. Ele estava falando para pessoas como nós. Não são só os incrédulos que estão lá fora que vão ser condenados. Se nós não permanecermos vigilantes, nós vamos ser pegos de surpresa. Deixa eu dizer uma coisa. Jesus não quer nos pegar de surpresa. Se Ele quisesse, Ele não teria nos alertado na sua palavra. Se Ele quisesse, Ele não teria deixado os sinais, as profecias que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Ele deixou isso porque o desejo do coração dele é que nós sejamos encontrados vigilantes, como aquelas 5 virgens da parábola das virgens, com azeite em suas lamparinas. Jesus quer te encontrar preparado. O desejo do coração dele é vir aqui e levar você para a eternidade com ele. Mas existe a sua responsabilidade. Deus é soberano, mas existe a responsabilidade humana. A nossa vigilância é a responsabilidade humana. Existem 2 teólogos, um é um teólogo suíço chamado Karl Barth e o outro é John Wesley. O John Wesley é mais conhecido. Eles diziam o seguinte, que todo cristão deve carregar em uma mão a Bíblia Sagrada e na outra o jornal do dia. Existem alguns teólogos que não concordam com essa palavra, com essa frase. Eu concordo em gênero, número e grau com isso. O que tanto John Wesley como Karl Barth está querendo dizer? Ele está falando assim, ó, estejam atentos e olhando para os sinais que estão acontecendo aí fora. Analisem na Bíblia o que o Senhor falou que aconteceria e olhem o que está acontecendo aí fora. E isso vai revelar para vocês que Ele está voltando. Hoje nós olhamos os noticiários, o que nós vemos? O que nós vemos? Sexta-feira, vou aproveitar e já conto. Mas aí depois eu quero terminar aqui, vocês não estão tempeando. Sexta-feira nós tivemos culto do rádio aqui. Terminou o culto do rádio, a Isabela está ali, ó, a Isabela Ferreira. Ela falou assim, Ralf, eu preciso ir embora e não tem como ir, você tem como me levar? Tem. Falei para o Fernandinho assim, Fernandinho, vamos lá comigo levar a Isabela? Vamos, nós fomos. Levamos ela, onde que é? O bairro lá, esqueci agora. Jardim Novo Mundo. Levamos ela lá e ficaram mais 6 adolescentes aqui me aguardando para eu levar eles em casa. Fui lá, levei ela. Quando eu estava voltando, cheguei aqui no sinaleiro da Praça da Bíblia, eu e o Fernandinho. Parei o carro no sinaleiro, veio um cara do meu lado, levantou a camisa, me mostrou uma arma e falou assim, desce do carro e me passa a chave agora. Sexta-feira, agora. Cara do céu, eu gelei.
Aí eu estava com o som ligado, abaixei o som, falei, o que? Você está falando sério? Ainda perguntei. Falei mesmo, falei assim, você está falando sério? Ele falou assim, agora, senão eu te mato. Eu falei, tá, desliguei o carro, saí, peguei a chave, coloquei em cima do banco, falei para ele, pode levar. O Fernandinho desceu do carro. Ô, gente, Deus é bom demais. Se fosse outra pessoa, tinha dado problema. Pensa num cara tranquilo. Tranquilo, Fernandinho. Ele saiu do carro, abriu a porta de trás e ainda pegou o capacete dele. Fala. Abriu a porta de trás do carro, pegou o capacete dele, fui para a calçada com o Fernandinho, o cara foi tentar dar partida no carro, não conseguiu. Ele me gritou de lá, vem aqui destravar esse carro agora. Aí eu falei para ele, cara, pode dar partida que vai pegar. Ainda tem que ensinar o cara a roubar. Aí ele foi, deu partida de novo, o carro pegou, abriu o sinal, ele saiu em disparada, virou a esquina assim, eu estava quase no meio uma distância daqui ali da esquina, eu vi ele saindo assim, eu não tenho seguro, meu carro não tem seguro. Me deu uma dor no coração na hora. Eu olhei assim, vi ele virando a esquina no meu carro assim. Aí, na hora, gente, na hora, de imediato. Só um parêntese. Antes disso, eu tinha pregado no rádio aqui, eu tinha falado para eles assim, ó, Deus, ele conhece os nossos pensamentos. Se você peca em pensamento, Deus sabe. Tanto é que o pecado de adultério, que era ação, se tornou pecado simplesmente por pensamento. Mas Deus também conhece as nossas orações e os nossos desejos, e às vezes você só tem desejo de alguma coisa, pensa e o Senhor atende. Eu tinha falado isso com eles aqui, e ele virou a esquina, eu olhei para o Fernandinho, a gente não falou nada um para o outro. Eu pensei assim, oh meu Deus, tem mais 6 meninos lá me esperando, me devolve o meu carro. Eu pensei isso. E continuei andando com o Fernandinho. Quando eu chego na esquina que eu olho, o cara estava parado na esquina lá embaixo, o carro com os piscas-alertas ligado, ele sentado no banco, com as pernas para fora. Quando ele me veio, ele gritou assim, vem cá pegar essa porcaria aqui. Foi o quê? Foi sério. Aí eu desci, com medo, né? Eu fiquei com medo ainda, que eu pensei, e se esse cara está me atraindo? Ele não pegou o celular. Na hora eu pensei que ele não quer pegar nosso celular. Mas eu desci. Cheguei lá, ele levantou do carro, me entregou a chave, riu para mim e falou desse jeito assim, ó. Falou assim, toma essa porcaria aqui, eu não quero esse carro, não vou roubar um outro. Que ladrãozinho de merda que eu sou, né, cara? Falou desse jeito. Virou, deu a volta no carro, o Fernandinho foi entrar, olha que ele chegou do lado do Fernandinho, ele arrancou uma faca desse tamanho e foi pro rumo do Fernandinho. O Fernandinho entrou dentro do carro, eu falei assim, que Deus te abençoe, cara. Você tem que aceitar Jesus, você precisa de Jesus. Rapaz, o cara ficou bravo, veio com uma faca no rumo do Fernandinho. Eu acelerei o carro, vim embora. 2 esquinas depois, eu encontrei um carro da polícia, avisei. A polícia voltou lá, chegou lá, pegou ele em flagrante, já estava levando um carro de uma outra senhora, a mulher estava lá desesperada, pegaram ele, prenderam ele, e isso é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Mas também nós vemos a fidelidade de Deus. Eu não consigo explicar o que aconteceu. O cara roubou meu carro, parou e falou isso para mim. Não quero esse carro, não, eu vou roubar outro. Mas é isso daí. Esse é o tempo que nós vivemos. É um tempo de violência. São dias maus. São dias maus. Falando isso aqui, gente, eu não estou marcando data aqui. Ó. Mateus capítulo 4, 24, verso 33, fala assim, ó, igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. O que ele está falando? Quando vocês virem tudo isso acontecendo, saibam, ele está às portas, ele está voltando. Saibam disso, não fiquem, mas será que é agora? Não, tenham certeza. Gente, esse texto está falando assim, ó, sabei. Eu posso trocar essa palavra aqui, sabe por qual palavra? Você sabei? Tenham certeza de que ele está voltando. Não precisa titubear, não tenha no seu coração dúvida. Tenham certeza, é o que a Bíblia me diz. Olha, outra coisa da volta de Jesus. Não será um dia lindo. A Bíblia fala que será um dia terrível, será o terrível dia do Senhor. Apocalipse 1, verso 7, diz assim, ó, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. Sofonias 1,15, aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, de angústia, dia de alvoroço, de assolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e dia de densas trevas. Isaías 13,9 diz assim, ó, eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Joel 2,11 diz, e o Senhor levantará sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. E quem o poderá suportar? A Bíblia fala que o dia da volta de Jesus não é um dia lindo, é um dia terrível. Mas para quem?
para aqueles que não estarão aguardando em vigilância. Se eu e você estivermos aguardando em vigilância, vai ser o dia mais incrível, mais espetacular das nossas vidas. Para mim e para você que estivermos em vigilância, vai ser o melhor dia, vai ser o dia de maior júbilo e alegria que possa existir. No entanto, se nós formos pegos de surpresa, a Bíblia diz que será o pior dia da existência da raça humana. Esses aqui são alguns dos textos que falam sobre isso. O desenrolar da história para a volta de Jesus é comparado à mulher grávida. Lá em 1 Tessalonicenses 5,3 fala sobre isso, eu não vou ler para ganhar tempo, meu tempo está acabando ali. Mas fala isso, deixa eu te explicar uma coisa. Talvez você pense assim, Jesus lá em Mateus 24 fala que haverão terremotos, rumores de guerras, e ele vem falando sobre muitos outros sinais. E aí você pensa, mas isso sempre existiu. Sim, isso sempre existiu. Mas nunca com a intensidade que tem existido hoje. Quando a Bíblia compara a mulher grávida, a minha esposa está ali com um bebê de 2 meses, Ana Lívia. Você olha, você não vê sinais nenhum em a mulher, mas ela está grávida. Ela está grávida, mas você não vê quase sinal nenhum. O tempo vai passando e aquilo vai se intensificando. A barriga começa a crescer, começam primeiros os enjoos, e você vai ficando mais evidente que a mulher está grávida. Vai ficando mais evidente, até que chega um momento que, de surpresa, a Mirella estava grávida. Eu levei ela para o hospital, descendo mala pelas escadas, se não me engano, 3 vezes, na maior correria, porque eu achei que ela ia ganhar a Ana Lívia e chegava lá, alarme falso. O dia que eu menos esperava, estou dormindo de boa, a Mirella me cutuca, a bolsa estourou. Eu não estava esperando, eu estava dormindo. E a Bíblia compara a volta de Jesus à mulher grávida. Os sinais, sempre existiu terremoto. Eu trouxe alguns slides, se der tempo eu mostro eles agora, bem rapidinho. Se não der, infelizmente eu não vou mostrar. Mas que mostram que, por exemplo, na década de 1900, o número de terremotos era ínfimo na humanidade. No ano 2000, eles centuplicaram. Você tem noção disso? No ano 2000, o número de terremotos centuplicou. A quantidade de guerras, a violência, tudo está em uma noção, está muito mais, uma proporção muito maior do que sempre existiu. A Bíblia compara a mulher grávida. Gente, ela já está em dores de parto. Para dar a luz ao seu filho. Quem é este filho? É a volta de Jesus. Ela já está em dores de parto. E o que nós estamos fazendo? Como nós estamos aguardando isso? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Jesus, ele revela aos simples que o buscam de coração puro. Ele se revela àqueles que são simples. Eu falei no começo sobre a questão da teologia, que eu acho importantíssima, mas Jesus, ele se revela a pessoas simples. Pessoas simples. Talvez a senhorinha lá, que talvez nem estudo direito tem, e Jesus se revela a ela, talvez ela esteja mais vigilante do que nós. Nós temos um exemplo claro do nascimento de Jesus. Os estudiosos da lei, os doutores da lei, a Bíblia, gente, olha aqui para você ver. A Bíblia falava em vários textos detalhes a respeito do nascimento de Jesus. Detalhes. Isaías trazia com detalhes. Toda a Bíblia falando com detalhes. Os estudiosos da lei olharam para Jesus e não o reconheceram. Quem foram as pessoas que reconheceram Jesus? As pessoas simples da comunidade. Por que eu estou te falando isso? É importante você dar ouvido, sim, a pessoas inteligentes, pessoas que estão pregando, que estão estudando teologia. É muito importante, mas se essas pessoas vierem dizendo que está muito distante a volta de Jesus, talvez eles sejam alguns daqueles, como os fariseus, que disseram que Jesus não era Jesus. Confie no que a Bíblia diz para você. Por mais que você se ache simples demais, que você não tenha conhecimento, você leu e você tem convicção da volta de Jesus, continue tendo, continue vivendo com essa convicção, continue vigilante, porque ele pode voltar a qualquer momento. Nós temos que ficar atentos, não somente com as coisas, isso aqui é o último ponto e eu quero ser bastante claro com relação a isso. Nós temos que ficar atentos não somente com as coisas ilícitas da nossa vida, mas também com as coisas lícitas da nossa vida. Por que você está falando isso, Ralf? Simples, porque a Bíblia me manda fazer isso. Mateus capítulo 24, verso 38 a 39, Jesus disse isso aqui, ó. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 7, 22 ao 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi, nunca os conheci, afastem de mim vocês que praticam o mal. Quando Jesus fala isso aqui, olha o que ele está falando. Na época de Davi, na época de Noé,
A nação, o povo estava pervertido, a humanidade estava totalmente pervertida, havia pecados, e a Bíblia nos fala também que seria como nos tempos de Sodoma e Gomorra. E é interessante que a Bíblia, ao nos falar sobre Sodoma e Gomorra, ela fala que o povo vivia a sua vida despreocupadamente. Despreocupadamente. Mas olha o que Jesus fala aqui, que naquele tempo as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. O que há de ilícito nisso aqui? Muito pelo contrário, a Bíblia fala que nós temos que casar mesmo. A Bíblia fala que nós temos que comer, nós podemos nos alimentar. Existem alguns teólogos que, tentando explicar, mas a Bíblia é muito clara. Mesmo você lendo isso aqui no original, é isso aqui, não tem. Fala assim, não, mas está falando de glutonaria, de beber bebida e tal, e de casamentos errados. Não é isso que a Bíblia está falando. Eu te afirmo isso categoricamente. A Bíblia está falando que as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. O que as pessoas estavam fazendo de errado? Nada, aparentemente, não é? Sabe o que elas estavam fazendo de errado? Elas faziam isso despreocupadamente, sem se preocupar com o dia e a vinda do Senhor. Até mesmo as coisas lícitas que você faz, se você não faz com o coração, temendo ao Senhor, buscando ao Senhor, esperando a volta de Jesus, nisso você será encontrado em falta. Mas eu estou só trabalhando. Deixa eu te dizer uma coisa, uma observação, até mesmo para os adolescentes, talvez vocês podem achar assim, ai, que bom, eu não preciso estudar mais, vou largar para de estudar. Não, não é. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que se dedicar à sua família, você tem que conquistar sim, estude, se dedique, conquiste o que Deus colocar em suas mãos, faça bem feito, cresça na vida, mas não faça isso despreocupadamente, esquecendo-se de que a qualquer momento o Senhor pode voltar. Isso não é a principal coisa que você tem na sua vida. Isso não é o principal desejo e anseio que deve existir na sua vida. O principal desejo, o principal anseio que deve haver no seu coração é a volta de Jesus. E mesmo que você está trabalhando, você está conquistando, está casando, dando-se em casamento, não importa, você está desejando e esperando a volta de Jesus. E então você não será encontrado em falta. Porque se Jesus voltar e você estiver comendo, bebendo, dando em casamento, expulsando demônios, profetizando no nome de Jesus, mas estiver fazendo isso de forma despreocupada, sem esperar a volta de Cristo, sem estar vigilante, você será encontrado em falta. Eu sempre falo para os adolescentes aqui, a palavra mais dura que tem na Bíblia é justamente esse capítulo 7, versículo 22 e 23. Para mim não existe mais palavra tão dura quanto essa. Existem palavras duras de Jesus na Bíblia, mas que você e as pessoas ouviram e elas ainda continuaram vivendo, tendo a oportunidade de mudar. Mas aqui, se Jesus disser isso para algum de nós aqui, gente, acabou, não tem volta mais. Afastem-se de mim, porque eu não vos conheço. Acabou, ele já voltou. Talvez você esteja vivendo a sua vida e pensando, talvez hoje você está aqui no culto, no templo, e preocupado com o que você vai fazer amanhã. Com o trabalho, com um monte de coisa que você tem que fazer amanhã. Não faça isso. Não faça isso. Esteja atento com relação à volta de Cristo. Jesus está voltando. Não permita-se ser pego de surpresa. Esteja vigilante. Não existe assunto, não existe tema na Bíblia que me deixa mais vigilante do que... Eu posso pregar sobre qualquer assunto na Bíblia, que isso não vai me deixar alerta e vigilante como falar da volta de Jesus. Se você vive todos os dias e a cada segundo pensando, Jesus pode voltar hoje, Jesus pode voltar hoje, isso te guarda de pecar contra o Senhor, porque você tem temor que Ele volte e te pegue em pecado. Isso te guarda de viver despreocupadamente, sem leitura bíblica, sem oração, sem jejum, sem buscar a presença de Deus do modo como deveria. Isso te guarda, porque você sabe, a qualquer momento Ele pode voltar. E então você monta guarda diante da sua casa, e você fica de olho, e quando Jesus virar a esquina, você fala, lá está Ele está vindo. E ao invés de você ser pego de surpresa com ele já dentro da sua casa, você vai ao encontro dele nos ares. Você não vai ser pego de surpresa. Você vai ao encontro dele. Jesus está voltando. E até quando nós vamos nos preocupar mais com coisas pequenas e perecíveis, ao invés de nos preocuparmos com coisas eternas? Acorda, igreja. Jesus está voltando e a maioria da população, da humanidade, está despreocupada com relação a isso. Eu poderia mostrar para vocês aqui slides de mais de 50 eventos que já aconteceram e estão acontecendo na humanidade que apontam para a volta de Jesus. A nossa geração tem tudo para ver a volta de Jesus. E eu falo, se a minha não vê, dificilmente a geração da minha filha ou dos meus filhos não verão. Dificilmente. Basta nós lermos Timóteo, quando fala sobre a degradação da raça humana. Os homens seriam muito mais amantes do prazer do que amigos de Deus, arrogantes, presunçosos. O que nós vemos hoje?
Acorda. Meu tempo esgotou e eu queria que nós nos colocássemos de pé, pastor João, por favor. Ou o pastor Mórcio, não sei quem. Coloca-se de pé. E o pastor Mórcio vai orar pela igreja. E deixa eu só dizer uma coisa. Às vezes eu tenho um jeito um pouco enfático de falar. E eu não estou falando isso com julgamento para vocês. Quando eu falo, eu tenho 3 dedos apontando para mim. E se tem algo que eu tenho procurado fazer é viver todos os dias vigilante. Eu falo isso com amor. Porque um dia eu quero participar de um culto e de uma grande ceia. E eu desejo muito poder olhar no rosto de cada um de vocês. Tá? Estejam atentos. Jesus está voltando, gente.